Bom dia a todas. Bom, vamos começar então a nossa aula 1, né? Quarta-feira a gente tem a aula 2, que vai ser uma continuação, um aprofundamento dessa aula 1. Essa aula 1, ela está baseada num workshop que eu cheguei a fazer acho que umas 2 vezes, que é o Destravando a Sua Autonomia, e com alguns adicionais, alguns exercícios que eu vou propor hoje, e aí uma continuação necessária na quarta-feira, para a gente aprofundar no tema da autonomia dentro da constelação familiar, né, ou com a lente da constelação familiar. Então, bom, antes de começar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Malu Valentim, eu sou terapeuta, trabalho com a constelação familiar desde 2017. Hoje eu trabalho com o foco da constelação na água, que é uma técnica que traz muita fluidez para o trabalho, especialmente com o trabalho acontecendo online, por conta da pandemia. É muito interessante esse método, e hoje eu trabalho principalmente, mas não exclusivamente, com questões profissionais, com questões de bloqueios profissionais, questões de dificuldade em crescer profissionalmente, de encontrar uma profissão, desmotivação, enfim, uma série de queixas e questões que vocês vão ver aqui hoje. Muito dessa minha visão específica para o trabalho vem da minha formação inicial, que é em administração de empresas, então eu tenho uma experiência considerável com recursos humanos. Sempre gostei de pessoas, sempre, na verdade, gostei da parte de gestão de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, e o meu trabalho hoje casa um pouco com essa formação. Então, eu gosto bastante de trabalhar não só as dificuldades, mas também como a orientação profissional, especialmente com mulheres terapeutas. Bom, vamos começar, então. Aqui tem uma reflexão muito importante a ser feita, né, sobre a dinâmica da nossa realidade, né, sobre como o ser humano, como qualquer ser humano se desenvolve e o porquê, talvez, nós estamos tão conectados à nossa família, né? Então, eu vou trazer essa perspectiva da conexão, mas já adianto aqui que essa conexão não se faz necessariamente diretamente com os pais, e sim através de você. Mas, bom, fato é que todos nós que nascemos, né, somos e nascemos de alguma forma conectados a alguém, dependentes de alguém, né? Um ser humano é um bicho muito vulnerável, muito incapaz quando ele nasce. Ele deveria ficar mais tempo dentro da barriga da mãe, mas por uma questão fisiológica é impossível. E aí acaba que o ser humano nasce ainda muito frágil, ele não consegue se alimentar, ele não consegue cuidar da sua higiene, ele não consegue fazer nada, né? Então, ele basicamente depende dos cuidados constantes dos seus cuidadores, né? Que não necessariamente são seus pais, né? Então, a gente vai colocar aqui, sempre quando falarmos de pai e mãe, leiam função materna e função paterna, porque pais, na verdade, obviamente que existem os pais biológicos, são aqueles que dão a vida, mas os pais, eles são funções, né? Pai e mãe são funções, são trabalhos que precisam ser realizados por alguém, porque existe uma demanda e essa demanda precisa ser atendida. Então, a gente vai trabalhar sempre com a perspectiva das funções paternas e das funções maternas. Mas, bom, todo mundo nasce dependente de alguém e, geralmente, estamos falando aí das funções materna e paterna ou dos nossos cuidadores. Nós estamos conectados à nossa família, que seria ali um lugar onde a gente pode se desenvolver, ou deveria ser, né? É uma estrutura pela qual nós, seres humanos, conseguimos nos desenvolver não só nas nossas necessidades básicas, mas também na interação com o mundo, né? Porque como o sistema é capitalista, como a gente precisa de pagar boleto para viver aqui na Terra, né? Então, obviamente que é necessário que haja uma interface com o mundo, né? Então, alguém precisa de cuidar da estrutura casa, e que é exatamente a interface com o mundo,
e alguém cuida diretamente da criança, por isso eu acho até que a gente tem um pouco dessa divisão de função materna e de função paterna. Mas fato é que nós estamos conectados à nossa família através das nossas necessidades infantis, que são diversas, né? Alimentação, sono, porque a gente não nasce sabendo dormir, né? A higiene básica, pessoal, depois, essas necessidades vão evoluindo, né? Necessidades de educação, necessidades de acolhimento, necessidades de direcionamento, enfim, uma série de necessidades. E esse período, então, essa infância, né? Esse nascimento, infância, é um momento marcado por essa habilidade ou por esse momento mesmo de receber, né? Então, durante o período da nossa infância, que é o período que nos conecta mais fortemente aos nossos pais, nós somos recebedores. Nós estamos ali basicamente para se preencher daquilo que os nossos pais podem nos dar, em especial a vida, que foi ali onde tudo começou. Não só isso, nós também somos inocentes, que quer dizer que a tendência natural do ser humano nessa fase da vida é buscar ser internamente bom, e é por isso que a gente vê tantas crianças se sacrificando, né? Ali, mais ou menos, na infância, onde começam as disfunções familiares, com filhos que se colocam em papéis no lugares de pais, justamente porque a criança ela tem realmente a tendência de se sacrificar pela sua família, né? Ela tem a tendência de aceitar certas situações, aceitar certas demandas, para que ela possa se sentir internamente boa, para que ela possa se sentir pertencente de alguma forma. Nós não vemos o mundo como ele é, né? Nós só sabemos do mundo através do olhar que os nossos pais têm. Então, se os nossos pais acham que a vida é algo muito difícil, que custa muito caro, que o mundo é um lugar muito perigoso, muito duro, então, obviamente, que nós não iremos nos relacionar com a parte boa, saudável do mundo, e sim com as partes que os nossos pais são capazes de enxergar. A nossa motivação também não é interna, né? Nós não somos internamente motivados, nós esperamos a motivação, que a motivação venha do lado de fora, né? Muitas vezes nós esperamos que alguém nos diga o que fazer, quando fazer, por que fazer, e muitas vezes isso é uma questão ainda na vida adulta. Então, basicamente, aqui é um primeiro momento de total dependência. E se você nasceu e está aqui agora, com certeza você também passou por esse momento. E é lá que se encontra a conexão que você possui com os seus cuidadores. Porém, o prazer natural da vida é avançar, né? Tudo que está vivo tem a tendência a crescer, expandir, a se desenvolver. E à medida que a gente cresce, a gente vai vislumbrar, sim, com um pouco de receio até, mas também com bastante fascínio, a nossa independência, né? Qual adolescente que nunca disse que está doido para fazer 18 anos para ter a sua casa e seu carro, enfim, e poder mandar na sua vida, só que né, tem toda a parte aí que a gente não está considerando de como fazer isso, né? Então, a gente ainda tem uma ideia muito distorcida dos direitos e deveres. A gente vê muitos direitos e não vê tantos deveres, por isso que existe até um pouco dessa ânsia de eu quero crescer logo, eu quero ser independente, eu quero ter a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas no meu tempo. Então, é uma fase que gera, né, que traz, assim, um pouco de ilusão. Na verdade, é só uma limitação mesmo de perspectiva, né, de não conhecer realmente o mundo. A gente está ali naquele momento de avançar para conhecer o mundo, mas ainda não conhece como ele acontece, né? Então, é um momento de querer muito essa independência, mas ainda não saber exatamente como ela vai acontecer, e nem o que você precisa fazer, quais são os deveres relacionados a esse processo. Na adolescência também, a gente vai começar a querer se diferenciar muito dos pais, né? O momento do contra, né? Quem nasceu geminiana como eu sempre foi do contra, mas ali, geralmente, na adolescência, é quando os filhos se tornam do contra, né? Tudo, os pais falam A, os filhos falam B, e o objetivo desse momento é basicamente se diferenciar dos seus pais, né? Você agradece, teoricamente, que seus pais te deram ali naquele momento, não sei se nós reconhecemos, né? Eu acho que talvez pela nossa cultura ocidental não seja algo que a gente realmente valoriza, mas a gente fica ali querendo entender
qual é a nossa perspectiva, o que que é nosso, o que que é natural, o que que é essencial, do que a gente gosta, né? E tenta realmente sair um pouco da visão dos nossos pais, do jeito de ser dos nossos pais, do jeito de ser da nossa casa, para entender quem nós somos de verdade. E esse é um momento super importante, né? Nós somos essencialmente diferentes dos nossos pais. Eu preciso bater muito nessa tecla com os meus clientes que nós não precisamos ser melhores, né, nem piores, nós somos diferentes. Isso é um fato, né? Então, essa competição, ela é totalmente desnecessária, porque é impossível competir com os pais nesse sentido de quem é mais evoluído, de quem é mais bem-sucedido, de quem faz melhor ou pior, porque nós somos essencialmente diferentes e justamente porque eles são do jeito que são, nós somos do nosso jeito, né? É esse contraste que a família gera. Senão, não precisaria de nascer dois, né? Senão não precisariam de nascer outras pessoas, né? Se todas vão ser do mesmo jeito, não tem muito o propósito para que novas pessoas venham. Então, realmente, a família é um lugar onde vão ser produzidas pessoas diferentes, né? E isso, elas de alguma forma se completam, justamente porque cada um tem seu jeito de ser e ninguém precisa ser igual a ninguém. Então, somos essencialmente diferentes. Isso é uma coisa que não é preciso competir. E aí, o que que acontece nesse momento, né? Você vai ter que bancar o seu jeito de ser, né? Ou você vai ter que apostar, investir, né? Muitas vezes a gente espera que os nossos pais façam isso, mas ele não me entende, ele não me incentiva a seguir certa carreira, a fazer certa faculdade, ele não valoriza o meu jeito de ser, mas poderia sim, os seus pais poderiam fazer isso, né? Se eles soubessem como, mas fato é que você está abrindo um novo caminho, né? E muitas vezes um caminho que não foi percorrido pelos seus pais, então é um pouco infantil esperar que os nossos pais saibam ou apostem, incentivem em caminhos que eles nunca percorreram e que fazem parte do nosso processo percorrer e poder falar depois, né, desses caminhos e poder trazer algum esclarecimento sobre esses caminhos. Então, é um momento, sim, onde nós vamos precisar de contar com a nossa segurança interna, com a nossa coragem, com a nossa vontade de se descobrir e com essa vontade de apostar em si. Se a gente vai precisar, né, de seguir esse caminho, né, de apostar em si, que é um caminho também de muita individualidade, né, você não está ali fazendo com o apoio, com a torcida necessariamente dos seus pais, é um momento que vai exigir, vai demandar um certo afastamento, né? Até para que a gente possa realmente crescer. Eu acho que fica muito difícil crescer na casa dos nossos pais, por mais que a gente tente. Acaba que o nosso comportamento padrão, acaba que a nossa criança, ela vence nesses contextos, né? Ela acaba se mostrando muito mais quando estamos perto dos nossos pais do que quando nós estamos no nosso lugar, né? Quando a gente acaba procurando um lugar no mundo para a gente. Então, é normal que perto dos pais seja realmente difícil de crescer, e ainda assim, se for na casa dos pais, dentro com a sua família, com seus irmãos, pode ser ainda mais difícil, porque dentro da família, cada um tem uma dinâmica, essa dinâmica tende a fortalecer, enfim, ela tende a surgir e aí realmente é impossível se tornar uma nova versão quando todo um ecossistema demanda que você seja de uma forma muito específica, ou até espera, né? Muitas vezes as nossas crises com os nossos pais são porque nós não somos mais aquilo que sempre fomos dentro de casa e tá tudo bem. Mas aqui tem uma coisa muito importante, na constelação a gente sempre trabalha com postura. Postura não é comportamento, postura é forma de ver e forma de colocar, né? É o como você faz certas coisas, não necessariamente o que. E aqui a gente vai trabalhar com duas posturas muito importantes para entender o processo de emancipação, que é ir além. Ir além né, pegar aquilo que eu tenho e ir adiante, ou ir contra, né, que é entrar ali entrar numa postura combativa, né, entrar numa postura que ainda tenta resolver no passado para poder se liberar para o futuro, e, enfim, estar no presente. E, como vocês vão ver, tende a não funcionar. Então, bom, nesse momento, é importante a gente introduzir aqui a função do trabalho, porque o trabalho é, sim, a nossa principal forma de emancipação, né? Nosso principal caminho de emancipação vem através do trabalho. Não é à toa que é bem ali naquele momento onde nós
geralmente escolhemos uma faculdade, né? Sai no ensino médio, né? Tá saindo, na verdade, tá ali na adolescência, e você vai fazer uma escolha profissional, que eu acredito que é muito cedo, né? A gente escolher, talvez, algo tão relevante nas nossas vidas tão cedo, mas sim, nós precisamos ali de começar a pensar no que nós gostaríamos de fazer, em quem nós somos, o que nós temos para oferecer, o que me faria feliz, enfim, uma série de questionamentos. Então, o trabalho, ele é a nossa principal ferramenta de emancipação, né? É até importante colocar aqui que o trabalho é muito melhor que nós possamos resolver primeiro o trabalho para depois resolver os nossos relacionamentos afetivos, né? Justamente porque no trabalho eu vou trabalhar o meu servir, o meu entregar, o meu dar. E no relacionamento eu vou trabalhar as trocas. Então, tanto a minha capacidade de receber quanto a minha capacidade de dar. Eu acho que muitas mulheres de tempos mais passados, né, de outras gerações, de gerações mais antigas, elas precisavam do homem para se emancipar. Então, acabou que muitas das mulheres da nossa família têm essa ideia de que do casamento antes do trabalho, né? Tanto é que muitas delas resolveram a parte efetiva, mas não desenvolveram a parte profissional. Então, faz sentido que o trabalho seja trabalhado, seja resolvido antes, ou seja, pelo menos abordado antes do relacionamento afetivo, justamente porque o trabalho vai transbordar aquilo que a gente tem para oferecer, vai treinar ali a nossa capacidade de servir. Então, essas duas posturas, elas vão falar de uma conexão diferente com a nossa família, mas, de qualquer forma, ambas estão conectadas com a família. Quando a gente fala em ir além, né, em ir adiante, você se conecta com a sua família, né, você se conecta com a sua história através da sua vida. Né? Então, a sua vida é um canal de conexão com a sua família e com a sua história. Porque quando você se conecta com a sua vida, você eventualmente vai encontrar formas de se reconhecer e de usar aquilo que você tem e de fazer algo de útil, algo de bom com aquilo que você tem para oferecer, seja muito, seja pouco, você vai dar um jeito de colocar isso à disposição. A outra forma de se conectar é ir contra, né? Porque todo julgamento, todo embate, toda crítica, toda recusa, toda reclamação também é uma forma de se conectar à nossa família, né? E aí o que acaba acontecendo é que a gente se conecta através desses recursos que são recursos baratos e que cobram um preço bem alto, né, no futuro, e são estratégias, né, são estratégias de evitar encarar o mundo e que acabam causando ali um esvaziamento, porque quando nós entramos nessa postura de ir contra, né, de recusar, de criticar, de reclamar, de julgar, o que acontece é que a gente se desconecta da nossa história, né? Não é como se a gente pudesse fazer ali uma seleção das coisas boas e deixar de fora as coisas ruins. Não, né? Talvez essa peneira a gente tem que fazer depois de tomar tudo. Mas o que muitas vezes a gente faz? A gente acaba colocando tudo no mesmo balde, assim, de negar, né? Recusar, de realmente não se conectar com aquela história herói, assim, né? Então, acaba que a gente nega realmente a nossa história por aquilo que nos faltou, né? E eu não estou aqui tirando, não estou dizendo que não seja válido, né? Essas reclamações, essas recusas. É óbvio que todos nós temos os nossos motivos para estar realmente ainda nessa postura de ir contra, mas é importante entender que o efeito dessa recusa é realmente o esvaziamento, né? É a desconexão. Realmente chegar nesse extremo mesmo de falta de autoestima, de não gostar da sua vida, de não conseguir reconhecer nada de bom nela, né? Então, é uma postura que vai gerar um vazio, né? Um vazio que pode chegar até uma depressão, mas um vazio. E o nosso trabalho atual, né? Ou como nós estamos lidando com o nosso trabalho atual, ele vai falar, né? Ele vai ser ali um ótimo indício de como nós estamos tentando romper com a nossa família, né? Se nós ainda estamos nos conectando nas partes difíceis, nós estamos nos conectando ainda
de forma ainda muito infantil, né, através especialmente da nossa criança, porque todas essas recusas, essas críticas, essas faltas, elas são tão relevantes porque você não cuida ainda de você, você ainda não cuida dessas necessidades, então você ainda espera que seus pais cuidem, e aí você regride, né? Você é um adulto, mas você regride a essas etapas onde certas coisas faltaram, né? Certas necessidades não foram atendidas, e aí fica ali realmente nutrindo aquela expectativa de que seus pais podem eventualmente dar, ou de que o passado pode de alguma forma mudar, mas é óbvio que não muda, né? Então, é muito importante refletir sobre o nosso momento atual em relação à profissão, se nós, né, estamos trabalhando, com qual motivação, se nós estamos sentindo que estamos crescendo, se nós temos dificuldade de avançar, quais são os nossos mecanismos de autossabotagem, para realmente não progredir, para realmente não se afastar, se nós estamos em constantes perdas e ganhos. Então, é muito importante olhar para o nosso momento atual profissional para entender qual é a nossa estratégia de conexão com a família, se ela ainda é essa estratégia infantil ou se é uma estratégia realmente adulta, porque não é fácil, né? Ir além não é fácil, é um processo de desenvolver, construir autonomia, né? Porque eu acho que enquanto a dependência vem pronta, a gente naturalmente sabe depender, a independência ela é 100% construída. Mas, bom, então o que eu quero trazer para vocês, três formas, na verdade são três perfis de emancipação doentia, são três perfis de filhos que no processo de emancipação acabam ali cometendo, não é nem um erro, né, mas acabam optando por essa emancipação, que não acontece, óbvio, a emancipação, apesar da sua história, né, essa tentativa de emancipação que é doentia. Então, eu tracei aqui três perfis baseado no triângulo dramático, que é algo que eu trago muito aqui, que é uma referência que um dos meus professores também trabalha muito com ela, que é o Fernando, da Ibrax, e ela é muito boa para a gente entender as dinâmicas disfuncionais dentro dos relacionamentos, né? As dinâmicas especialmente tóxicas, as dinâmicas que realmente, né, o triângulo dramático ele só serve para uma coisa, manter o problema, né? Então, as dinâmicas que envolvem os perfis do triângulo dramático sempre servem para manter o problema, nunca é para solucionar, e, enfim, por isso que são relações que giram em torno do mesmo tema e que não tem nenhuma, não tem solução, né? Não enquanto estamos nas dinâmicas do triângulo. Mas, bom, quais são esses perfis? E aí eu acho que vocês podem se identificar aqui com um desses três ou até com mais de uma estratégia. Mas, lembrando que, no geral, essa emancipação doentia, essa tentativa, é sempre a tentativa de se emancipar, apesar da sua história, como se você quisesse criar uma via alternativa, assim, quase que um perfil novo, uma história nova, uma pessoa nova. Mas, bom, o primeiro perfil é o meu perfil, que é o filho crítico, né, que é o filho que reclama muito. Reclama, julga demais, exige demais, e não é nem tanto nas coisas grandes, porque esse não é necessariamente o filho que mais sofre dos três filhos, não é necessariamente o filho que passou por mais questões na infância, mas ele se apega às coisas pequenas, assim, ele se apega aos detalhes, ele se apega àquilo que não era realmente essencial, né? Talvez ele agora, com a própria vida, possa adicionar isso, né, na criação dos filhos, ele agora tem uma consciência, a sua idade, talvez, a sua geração permita certas consciências. Mas o filho crítico, ele gostaria que os pais estivessem à frente dos seus tempos e realmente fossem muito além daquilo que eles são. E ele tende a querer caçar problema e querer caçar o que criticar nos pais, e isso é uma estratégia. Por quê? Porque quando eu diminuo o que os meus pais me deram, eu automaticamente alivio a minha necessidade interna de crescer, né? Porque é como se eu estivesse ali justificando por que eu não consigo avançar, né? Por que eu não consigo dar um próximo passo? Por que eu não consigo avançar? Porque na minha infância as coisas foram dessa forma, porque eu não me senti incentivada, porque, enfim, uma série de questões. Ele vai arrumar justificativas ali na história dele, menores a maiores, mas com o único objetivo de sustentar ali talvez um pouco da sua desmotivação, da sua paralisia, da sua estagnação perante a vida. No trabalho, essas pessoas, geralmente, e eu não estou falando só no trabalho, trabalhando para alguém, né, mas se você for autônoma, como eu, por exemplo,
essas pessoas, elas têm muito medo de se provar, né? Elas têm, como elas são muito críticas, né? Isso é uma questão irrelevante, os críticos, né? Por que eles têm tanto medo da crítica? Porque têm medo das pessoas serem como eles são, né? E a verdade é que os críticos, eles são tão bons em emitir, assim, suas críticas, justamente porque eles estão do lado de fora, né? Eles não estão dentro, né? Eles não estão vivendo, eles estão observando, né? Estão à margem, eles estão vendo de fora. E isso traz para ele, obviamente, uma perspectiva mais completa da situação, né? Do que está acontecendo. Então, por mais que isso fale de uma capacidade analítica, uma capacidade de observação, ao mesmo tempo fala também de uma estagnação, assim, um medo de estar na arena, né? Um medo de se colocar nesses lugares de prova, e de dar a cara a tapa mesmo, né? Então, realmente, esse perfil no trabalho, ele vai evitar realmente chegar a lugares relevantes, onde muitas pessoas podem, em lugares grandes mesmo, assim, em lugares de exposição, né, onde ele pode realmente ser visto, o trabalho dele pode ser visto, né, então ele vai acabar evitando esses lugares de exposição e vai acabar também evitando certos desafios, né, vai acabar sempre optando por fazer as coisas num ritmo muito mais lento, né, dentro ainda dessa zona de conforto, mas nada que o exponha demais, né, porque o medo da crítica está ali junto dele. A frase desse perfil de filho o que vem de vocês não é bom o suficiente, né? Então, tem ali uma crítica que, não, tá bom, vocês fizeram coisas por mim, mas poderia ter sido melhor, né? Então, é aquilo, né? Você está num lugar privilegiado, onde você pode observar os erros dos seus pais e você pode comentar, e você acaba se agarrando a isso para deixar de fazer aquilo que você realmente precisa. O segundo filho é o filho apegado, né? Que é o filho que ali talvez no triângulo dramático seja o filho mais a vítima, né? O filho que se conecta à sua família mais através das próprias necessidades, que às vezes realmente não foram atendidas, né? Realmente pode ter sido um filho muito negligenciado, mas às vezes ele pode ser só uma estratégia mesmo de pertencimento, né, para serviço, né, porque as vítimas, elas precisam ser cuidadas por alguém, né, e elas vendem isso muito bem, né, assim, você não vive, eu preciso de você, não vou conseguir sozinha, e realmente as vítimas fazem chantagem emocional, então, são aquelas pessoas que só se sentem amadas quando não são cuidadas por alguém. Esses filhos apegados, eles nunca se sentem realmente prontos para crescer, não é nem tanto igual o filho crítico, que consegue até se mover um pouco, mas sempre muito nesse medo de errar, nesse medo de se expor. O filho apegado, ele está totalmente infantilizado, né? Ele não acredita que o processo da infância e o processo de receber dele acabou, assim, ele não consegue assimilar essa possibilidade de que agora os seus pais não necessariamente cumprem mais esse papel, né? Porque, de novo, pai e mãe são funções. Então, você já pode se alimentar, você já pode se direcionar, você já pode, enfim, se incentivar, você já pode fazer uma série de coisas que seus pais geralmente fariam por você, mas esse filho, ele não se sente pronto para crescer, né? Ele não sente que esse ciclo de receber, ele foi finalizado, e nem é igual o outro que com algum sucesso, né? Ele não foi finalizado de forma alguma. Então, no trabalho, se essa pessoa tiver algum trabalho, porque geralmente o que a gente vai ver são aqueles filhos que ficam na casa dos pais e realmente não conseguem fazer nada, né? É muito difícil para eles fazerem alguma coisa, eles estão desmotivados e paralisados, né? Então, desde essa desmotivação, dessa falta de vontade mesmo, até uma total estagnação e uma dificuldade mesmo de conversar com o mundo dos adultos, né? Uma dificuldade de se colocar no mundo dos adultos, né? É realmente ainda uma postura muito infantil, e essa postura que ela é muito fácil de perceber. A frase desses filhos, o que vocês me deram não é o suficiente, né? Então, o outro não é bom o suficiente, né? Dá para pegar algumas coisas. O desse aqui não estou pronto, né? Não estou pronto, não é agora, não é a hora, não estou pronto para dar esse próximo passo, e custam a ficar também. E lembrando que isso também é uma estratégia, né? Porque
a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de constelação familiar. Então, enquanto eu estiver falando de constelação familiar, eu vou falar de pertencimento, que é a necessidade humana, talvez a grande necessidade humana é de pertencimento. Então, isso aqui também é uma estratégia, né? Porque as pessoas apegadas, carentes, demandantes, vítimas, elas se sentem amadas quando elas são cuidadas por alguém, né? Elas se sentem protegidas por alguém. Então, também é importante lembrar que essa estratégia aqui também fala de uma necessidade de pertencimento. Todas falam. E, por fim, um outro perfil muito comum, que talvez seria ali associado ao Salvador, no Triângulo Dramático, né? Que é o filho autossuficiente, né? Que é o filho que quer provar por A mais B que ele não precisa dos pais. Né? E talvez, de fato, não sei se dá para dizer que ele não precisa, né? Mas, de fato, muitas vezes a vida dessa pessoa envolve muitas responsabilidades, né? Então, é um perfil que, desde novo, assume muita responsabilidade, ou porque os pais têm muitas obrigações, tarefas, ou porque os pais se encontram em cenários muito vulneráveis, muito incapazes, em decorrência de qualquer outro processo, né? Enfim. E essas pessoas, elas acabam criando essa casca de proteção, né? De que elas não conseguem realmente acessar a vulnerabilidade delas, né? Então, elas ficam realmente, elas criam essa casca, né? Ali tem aquele miolo frágil, mas por fora é aquela pessoa que dá conta de tudo, que está preparada para tudo, que topa tudo e que assume responsabilidade por todo mundo, é o doador crônico. No trabalho, essa pessoa, ela tá cheia de responsabilidade e tá exausta, né? Ela tá cansada, ela não aguenta mais, ela vai se levando constantemente ao burnout, né? Ela vai se levando constantemente a uma situação onde ela não dá conta e ela precisa de voltar a estaca zero, né? Então, é muito comum nesse perfil também a gente observar altos perdas e ganhos, né? Então, são pessoas que ganham muito, perdem tudo. Ganham muito, perdem tudo, né? Então, sempre recomeçando. E esse perfil também não consegue dizer não, né? Aquele perfil que se enche de responsabilidade porque não conseguia dizer não para os pais, não consegue dizer não para outras pessoas. E a frase desse perfil é: eu não preciso de nada que vem de vocês. Né? E acaba que isso gera um grande problema, não só no trabalho, como a gente pode ver aqui, né? Do excesso de responsabilidade, da exaustão, da incapacidade de dizer não, mas também no relacionamento, né? Que acabam sendo aquelas pessoas que são muito tomadas, né? Que não é só que não consegue dizer não, né? Elas não conseguem receber aquilo que o outro tem para oferecer para elas, né? Elas não conseguem realmente se colocar nesse lugar de receber, de preencher certas faltas, de preencher certas carências, de preencher certas necessidades, porque elas não podem reconhecer suas necessidades, porque elas precisaram de criar uma casca protetora dessas necessidades e elas vivem ainda nessa casca. O ciclo, então, ele acaba acontecendo mais ou menos dessa forma. As questões mal resolvidas na minha família, como os meus embates, as críticas, as exclusões, né? As exclusões no sentido de não só não falar, porque eu acho que a convivência é o de menos, mas realmente de negar figuras essenciais para a vida, né? E, obviamente, não só de forma positiva, mas como de forma negativa também, essas figuras essenciais. Né? Mas essas exclusões, essas críticas, esses embates, esses julgamentos, toda essa negação dessas questões não resolvidas, questões que não são processadas, ela gera uma série de sentimentos, né? Uma série de sensações e sentimentos muito perceptíveis, né? Até porque o corpo guarda aspectos, coisas que nós não entramos em contato, né? Questões mal resolvidas não simplesmente desaparecem, elas são guardadas mesmo no nosso corpo, né? Às vezes até chegando num ponto muito crítico de somatização, de doenças mesmo que já não são mais somáticas, né? Então, realmente, o corpo vai guardar as nossas questões mal resolvidas, e é por isso que a gente acaba sentindo uma série de sensações e não consegue simplesmente se livrar dela, e também não entende exatamente de onde que ela vem e onde que começou, mas provavelmente começou ali nas questões mal resolvidas da família,
nas questões que não são processadas, né, nos traumas que não são elaborados, e isso gera uma série de vazios, de angústias, de medo, de raiva, né, uma série de interações que vêm à tona com outras pessoas, que vêm à tona no trabalho, né, que refletem esses estados muito comuns da nossa infância, né, e que falam também das nossas necessidades infantis, né, então as suas necessidades não atendidas, que as questões familiares mal resolvidas deixaram, né, as questões familiares geraram necessidades, né, que não, na verdade não atenderam certas necessidades, e não olhar para isso só faz com que isso cresça no corpo, né, cresça no nosso campo emocional e apareça aí nos contextos dos relacionamentos e no contexto do trabalho. Óbvio que essa série de sensações, sentimentos, essas dificuldades que estão aqui guardadas no nosso corpo, geram dificuldades profissionais, né? Porque nós não estamos bem para fazer o nosso trabalho, né? Nós estamos cheios de questões, nós estamos cheios de medo, de ansiedade, de angústia, né? De medo de se afastar daquilo ali, porque essa é a grande questão, né? A resolução uma vida profissional fluida, ela vai eventualmente levando para longe da sua família, né? Da sua infância. E enquanto essas questões familiares, e não só familiares, enquanto essas necessidades que estão ali em aberto, quando as questões familiares não são resolvidas, se afastar dessas necessidades, né, fluir profissionalmente, ir profissionalmente, gera um grande receio, gera um grande medo, porque também te afasta dessas necessidades infantis, né? Então, a estratégia aqui tem que mudar um pouco, eu vou chegar lá com vocês. Mas, bom, essas necessidades infantis, elas geram esses bloqueios, né, que realmente aí a sua criança aparecendo no contexto dos seus trabalhos, né, aparecendo nesse contexto da sua vida, e isso gera uma série de travas, uma série de cargas, uma série de bloqueios, que expõem mais e mais as nossas dependências, as nossas faltas, as nossas vulnerabilidades, né, porque o ciclo da dificuldade profissional é muito complicado, né, porque se a gente não tem autonomia financeira, a gente acaba não tendo muita opção de se afastar, de se resolver longe, né? Então, acaba voltando e nos expondo novamente aos contextos familiares, às nossas limitações, às nossas dificuldades. E aí, a forma como a gente se relaciona com isso, de novo, no embate, na crítica, na exclusão, no julgamento, vai fazer o ciclo girar todo de novo. Então, uma reflexão importante aqui é perceber que se o que te conecta à sua família são as dores e as dificuldades, os problemas, são as questões mal resolvidas, a independência e o crescimento podem ser uma ameaça, né? Aqui está escrito errado, mas podem ser uma ameaça, podem ser ameaçadores, podem ser uma ameaça. Justamente por isso, né? Porque você não olha para as necessidades não atendidas, você só olha para as questões familiares que não foram resolvidas, né? Você só olha para as dificuldades, para as dinâmicas de funcionários, você não olha para as necessidades, então fica realmente uma queda de braço, né? O seu lado criança falando, olha, tem necessidade não atendida, essas relações aqui foram importantes, né? Existe uma necessidade de dependência, eu preciso de trabalhar o acolhimento, eu preciso de trabalhar o autoacolhimento, né? Eu preciso de cuidar de mim, cuidar das minhas necessidades, me sentir nutrida. E o lado adulto, e isso eu tive teoricamente na infância, né? Mas é ali que eu tenho essas lembranças, é ali que eu estou vinculada, é ali que estão minhas memórias, é ali que eu aprendi a me proteger. E vem um lado adulto que quer tudo de outro jeito, quer independência, quer autossuficiência, não quer depender muito das pessoas, né? Quer fazer as coisas mais do seu jeito, de forma mais autônoma, e acaba ali realmente uma queda de braço, que eu vou falar para vocês quem ganha a criança. No fundo, quem ganha a criança, né? Mas por exemplo, nos casos onde existem aí os filhos autossuficientes que chegam na exaustão, mesmo que eles sustentem essa casca, né, mesmo que eles sustentem toda essa capacidade de lidar com situação extrema, de lidar enfim, com uma série de questões, no fim das contas, uma hora vai ser insustentável, né? Então, de novo, a criança vai acabar ganhando, as necessidades vão acabar ganhando, né? E isso precisa de ser olhado, né? Precisa de ser visto de outra forma.
E aí a gente vai trabalhar aqui com a perspectiva da emancipação saudável, né? Tem muita informação aqui, talvez parte dessas informações eu trabalhe na próxima aula, na quarta-feira de manhã, mas tem aqui já algumas dicas de como a gente pode trabalhar a forma de se emancipar, né? O como de se emancipar, a postura, né? A forma de olhar, a forma de encarar. E aí, aqui dentro desse grande bloco, tá Tomar os Pais, né? Na verdade, Tomar os Pais é esse grande bloco que tem várias coisas e que é uma postura muito conhecida na constelação familiar, né? É a postura inicial do filho que quer ir para a vida, é tomar os pais, né? É um processo de aceitação, é um processo de quase que concordância, né? Não é como se você assentisse com o que aconteceu, né? Você assinasse embaixo. Não, mas é um processo de reconhecer que não tinha outra forma, não para esse contexto, não para essa história agora, né? Para frente, sempre tem, né? Existem outras formas de ser, mas naquele momento as coisas elas aconteceram de acordo com a consciência de cada um, inclusive a consciência do grupo. Então, é como se nós aceitássemos de onde que nós estamos partindo, né? Em vez de querer ou esperar partir de outro lugar, a gente olhasse exatamente onde a gente está partindo. E isso, esse processo de tomar os pais, né? De aceitar a vida como ela foi pré-determinada, né? Não quer dizer que o seu destino você está fadada, mas existe ali até um momento onde ela foi pré-determinada por uma série de circunstâncias que você claramente não escolheu. É muito importante entender que, no fundo, no final das contas, o que você tem é a sua vida, né? Então, o processo de tomar os pais também é um processo de tomar essa vida, de fazer algo com essa vida. E esse processo, ele tem consequências muito boas, né? Então, primeiro, essa sensação de preenchimento mesmo, né? Quando a gente aceita, quando a gente permite que a história... Né? Na verdade, a história já é, né? Quando a gente olha para isso e resolve entender o que isso causa na nossa vida, né? Quais são as consequências e o que eu posso fazer com isso acaba gerando um preenchimento, né? É como se você se ocupasse, né? Porque eu acho que um grande problema talvez da nossa geração, da minha, né? Dos millennials, é realmente esse sentimento de vazio, assim, esse sentimento de vazio, de angústia existencial, né? Um pouco de querer saber que a vida pode ser melhor, mas ainda está um pouco condicionado a um passado muito limitado. Outra questão do tomar os pais é ter um olhar para aquilo que foi possível, né? Então, pegar aquilo que foi possível, pegar aquilo que deu certo, pegar aquilo que funcionou. Às vezes, por exemplo, no meu caso, meu pai pode não ter sido uma pessoa super próxima e super carinhosa, mas ele sempre investiu na minha educação, ele sempre investiu em mim, né, de alguma forma, né? Por muito tempo eu falava que o dinheiro dele não ia me comprar, e acaba que o dinheiro dele, né, trouxe uma série de coisas boas para minha vida, né? E eu escolho como eu vou usar esses investimentos que foram feitos, que muitas vezes ainda é feito, né? Então, em vez de eu ficar ali querendo que ele fosse alguém que ele nunca foi, ou querendo que ele fosse mais, querendo que ele superasse as próprias limitações, e aí depois eu vou ser feliz, eu pego realmente aquilo que funcionou, porque, por exemplo, eu posso pensar que o trabalho, o dinheiro, ele não vem do nada, né? Se viesse, aí, tudo bem, mas o dinheiro vem do trabalho. O trabalho vem desse esforço consciente, né? Vem muitas vezes, para algumas pessoas, de um certo sacrifício, né? E aí, sendo meu pai um filho autossuficiente, imagino que o perfil dele seja da exaustão no trabalho. Então, eu posso olhar para certas coisas... em vez de olhar para o que faltou e esperar que seja atendido por eles, eu posso olhar para o que faltou, deixa aqui, a gente vai olhar para isso daqui a pouco, mas eu posso olhar para o que funcionou, né? Porque já existem acontecimentos, coisas as quais eu posso me apropriar, que eu posso ativamente usar, né? Olhar para essas coisas também. Outra coisa, tomar os pais, né? Assumir a sua história e os seus recursos, que está muito ligado a esses dois, né? Que é realmente poder escrever o fim da sua história, né? Ou poder continuar escrevendo a sua história, ao invés de, enfim,
tentar não usar, né, não fazer nada, né, encerrar o livro antes da hora, que é algo que geralmente a gente tende a fazer, né, a gente não desenvolve a nossa vida, a gente acaba vivendo ali muito no nosso mesmo contexto. Então, existe aí sim uma possibilidade de continuar escrevendo essa história, né? A Brené Brown tem uma frase linda sobre isso, mas eu não estou lembrando exatamente como ela é, né? Mas ela fala que só quem assume a sua história pode acabar de escrever ela, né? Consegue terminar de escrever essa história, para terminar, acabar de contar essa história. E principalmente porque você se conecta com seus recursos, né? Que não são só as facilitações, mas também são as habilidades que provêm dos desafios, né? Que muitos de nós aqui temos habilidades que provêm do desafio. Eu, por exemplo, geminiana, super adaptável, né? Que é uma postura que eu tomei frente à minha família, especialmente ao meu pai, e que é algo que eu vejo que é uma habilidade super importante em vários contextos, né? Então, assim, é um ponto doloroso? É um ponto doloroso, mas também é uma habilidade extremamente útil, né? Assim como, por exemplo, as pessoas que passaram por algum tipo de sofrimento, precisaram de lidar com esse tipo de sofrimento dentro de casa, elas são pessoas com uma capacidade empática muito grande, né? Uma capacidade de acolhimento, uma capacidade de receber essas histórias, de se conectar com essas histórias, um olhar sensível. Então, é muito importante esse olhar para os desafios, para as habilidades que surgem através dos desafios. De novo, muito ligado a se apropriar do que é possível, né? Se conectar com o que foi bom e o essencial. O essencial é a vida. E o que foi bom é o que funciona, né? É o que funcionou, né? Seja um irmão parceiro que estava lá com você, né? Seja uma mãe com uma habilidade específica, não sei, sei lá, uma mãe pedagoga, que pode, de alguma forma, investir, te ajudar no seu processo de desenvolvimento, ou seja, uma mãe artista, né? Uma mãe, por mais que seja uma mãe narcisista também, uma mãe talvez incentive a sua criatividade, a sua, né, que te traga referências de música, de arte, de cultura, enfim, se conectar com isso. E aí, o que eu já falei, né? Eu uso o que tenho, que vem tanto das facilidades e que vem dos desafios, né? Para saber fazer e usar os dois. E outro grande grupo é assumir meu lugar na família, né? Esse aqui vem um pouco de tentar superar ali as dinâmicas funcionais do triângulo dramático, né? Que o que eu faço para pertencer, né? E isso é um ponto muito importante, né? Quarta-feira a gente vai falar mais sobre isso. Por quê? Para pertencer, muitas vezes a gente sai do nosso lugar. Ou a gente vira pai do pai, ou a gente vira pai dos irmãos, enfim, a gente acaba não deixando ser filho, né? Não assumindo certas dependências e certas vulnerabilidades. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado com o lugar que a gente acaba assumindo dentro da nossa família. E aí, para a gente trabalhar esse lugar dentro da família, essa emancipação saudável, a gente tem que urgentemente parar de buscar pertencimento a qualquer custo. Seja resolvendo tudo para todo mundo, seja se colocando em lugares incapazes, né, lugares realmente de vulnerabilidade, seja assumindo lutas e bandeiras dos nossos pais, né, dando continuidade, se conectando através dessas lutas, dessas bandeiras, dessas questões familiares, geralmente ligadas a ideologias, religiões. Então, isso também são formas de acabar ali sendo aceito por essas figuras, né? Eu tenho um post sobre isso lá no Instagram. Depois, se vocês veem 3 formas de buscar pertencimento. Respeito o lugar que cada um tem, né? Se aquela pessoa nasceu ali, não tem o que falar. Ela provavelmente tem um motivo para estar ali. E muitas vezes as pessoas que são realmente as pessoas que a gente tem mais dificuldade de lidar, elas assumem cargas familiares muito grandes, né? E pode ser, talvez, na quarta-feira vocês podem entender um pouco disso, né? Um pouco mais sobre isso, que elas até nos livrem de certas questões sistêmicas que chegam em nós eventualmente, assumindo esses lugares, né? Então, muitas vezes, pessoas na nossa família sofrem e se colocam em situações e que acabam nos livrando, né? Até pelo aprendizado com o erro delas. Então, cada um tem um papel, né? E até mesmo nesse Brasil, nesse mundo, com todas as coisas acontecendo, com as coisas difíceis, né?
O Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, na verdade não é uma frase, é uma reflexão sobre o que faz o mundo avançar realmente aquilo que a gente quer excluir, é aquilo que a gente quer superar, é aquilo que é pesado, é aquilo que é difícil, né? Então, os avanços geralmente vêm de olhar para essas questões, né? De lidar com essas questões, vem geralmente do pesado, né? Então, dessa nossa tentativa de superar o pesado que nascem muitas vezes os avanços, os progressos, então eles também fazem parte, têm lugar. Assumir minha individualidade sem medo, outro ponto muito importante, por quê? Dentro da família, as pessoas têm medo de serem quem elas são, né? Isso um pouco, talvez, porque gere contraste, né? E você já não é tão parecido com aquelas pessoas, ou você já não é quem aquelas pessoas esperam que você seja, né? Mas fato é que a sua família é só um ecossistema para você se desenvolver, né? Ela não pode ser o seu futuro, porque senão você não tem um futuro. Então, eu vejo muitas pessoas que têm medo de assumir quem são de verdade, porque é como se elas tivessem medo de ser, elas se achassem egoístas, né? Por ter um caminho, por ter uma história, por ter vontades, né? Por ter uma individualidade, né? E é fato que nós temos individualidade. Talvez na família isso fique meio borrado, né? Fique meio confuso, mas nós todos temos individualidade e em algum momento a gente precisa assumir essa individualidade, mesmo que ela gere contraste, mesmo que seja diferente daquilo que esperam ou de como são essas pessoas, e tá tudo bem, porque a conexão que a gente tem com essas pessoas, ela vai muito além das nossas aparências, vai muito além dos nossos gostos, né? Se realmente o que nos conectasse nossa família, tudo que a gente acha conscientemente que nos conecta, a gente não teria problema de sair fora, de resolver as questões, de seguir em frente, né? Mas obviamente que não é só sobre isso, só sobre as coisas conscientes. Outra coisa importante, ligar na questão da individualidade, é lidar com a culpa através das funções parentais. Por quê? Culpa é medo de não pertencer. Toda vez que eu tenho medo de me afastar da minha família por culpa, na verdade, eu tenho medo de colocar o meu pertencimento em risco, né? Porque se eu sou a filha autossuficiente e se eu me coloco como uma filha que quer cuidar dos pais, no momento que eu deixo, abandono, né? Eu vou viver a minha vida e deixo de cuidar dos meus pais, a minha criança se sente desprotegida, porque é aquela forma que ela sabe que os pais a acolhem, né? Que veem ela como importante, né? Que dão o valor que ela deseja. Então, muitas vezes a gente vê filhos que não se afastam por culpa, mas na verdade não se afastam por medo. E aí, o que que faz, né? Como que a gente trabalha isso? A gente trabalha com funções parentais, que é função paterna e função materna. A gente trabalha sendo nosso pai e nossa mãe, né? Ou melhor, a gente trabalha sendo o pai e a mãe que a gente gostaria de ter tido, né? E aí, muito em cima das coisas que foram possíveis e dos desafios, né? Então, a gente aprende com os erros e a gente aprende com as coisas que funcionaram. E essas são as bases das nossas funções parentais. É aí que está a nossa matéria-prima para construir os nossos pais internos, que é extremamente importante. Tem uma live no Instagram sobre isso, muito bom. E aí, uma estratégia, talvez, né, uma forma de olhar, que é se conectar com a família, com a história, através do seu sucesso, né? Porque eu acho que, no geral, a gente arruma muitas maneiras de justificar o nosso fracasso, né? A gente tem muitas razões pelo qual as coisas geralmente não funcionam, não dão certo, ou tendem a não dar certo, né? Mas nós não temos um repertório tão bom de coisas e questões e de justificativas para o nosso sucesso, né? Para realmente validar, talvez, nossos momentos de superação, e, enfim, nossos momentos de construção mesmo, de consolidação, nossos momentos de autonomia, nossos momentos de conquista, né? Nós não temos tantas justificativas no nosso passado, na verdade, nós não temos tantos lembretes de que nós iremos conseguir, de que nós iremos dar conta, de que sim, é possível, porque nós não somos treinados a olhar dessa forma, né? Nós somos treinados a olhar o que é difícil, porque olhar o que é difícil me mantém próximo à minha família, porque é onde a gente se completa. Bom, e aí, qual que é o ciclo positivo, né? Qual que é o ciclo saudável dessa história? Se eu me conecto com quem eu sou e assumo os meus recursos, né, e me assumo principalmente, né, essa é a minha vida e eu não vou sentir pena de mim, eu acabo arrumando forças, né, tirando forças e recursos para ir além. E realmente a imagem da árvore ela é perfeita para esse contexto da constelação,
Porque uma árvore grande é uma árvore com raízes profundas, né? É uma árvore cheia de raízes, né? Eu amo planta, minha casa tem um monte, e é muito fácil perceber né, que o problema está nas raízes, né? Quando a planta ela tiver parar de crescer, né? Ou enfim, no momento quando ela começar a murchar, você pode procurar ali. Geralmente o problema pode estar nas raízes. Então, e a raiz, ela precisa de perfurar a terra, né? Ela precisa de perfurar o denso, ali aquele escuro, denso, né? Então, ela precisa de fazer esse processo de mergulhar nesse escuro, nessa sombra, e nesse lugar denso, né? Não é um lugar leve, fácil, é um lugar denso. Então, é importante tirar esse exemplo das árvores, né? Porque é onde elas buscam os recursos dela. Então, assumir, quando você se conecta com quem você assume quem você arruma maneira de tirar forças e recursos para ir além, você consegue transbordar isso no trabalho, porque você está entregando aquilo que você tem, né? Está entregando aquilo que você é, mais do que aquilo que você tem, né? E você usa o que você tem e você, obviamente, se conscientiza do que te falta, né? E você também busca o que te falta, né? Você busca aprender coisas novas, a desenvolver habilidades. E no trabalho é assim, fica muito nítido aquilo que nos falta, né? Então, ao invés de desesperar e falar, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não estou pronta, perceber que ninguém está pronto, né? E o trabalho é realmente o lugar onde a gente vai perceber que não estamos prontos, né? E não é para estar pronto, porque se depois está pronto vai acontecer o quê? Né? Realmente assim, quando algo está concluído, ele acabou, né? Então, assim, é realmente um processo de desenvolvimento que eu não sei se acaba, né? Então, realmente usar o que você tem, perceber o que te falta, buscar preencher essas faltas, usar o que você tem e por aí vai. E essa atitude, ela vai gerar fluxo e abundância, né? E vai gerar crescimento profissional, porque sem pressa, sem pausa, né? Na verdade, também com algumas pausas, mas é justamente essa questão de quando você arruma formas diferentes de encarar, às vezes, o mesmo problema, ou arruma perspectivas, ou pelo menos volta a encará-los, né? Isso, uma hora ou outra, vai se resolver, né? Uma hora você vai encontrar o recurso que falta, uma hora você vai encontrar a parceria que falta, uma hora você vai encontrar a vontade, uma hora você vai se sentir empoderado o suficiente, uma hora, enfim. Essa tentativa de se colocar dessa forma, né? Mas não de uma forma dessa forma que é muito valorizada, do tipo, você tem que fazer, você tem que se esforçar, e meritocracia, blá, blá, blá. Não nesse sentido, assim, porque eu acho que isso aqui tudo tem que ser trabalhado com muito acolhimento, com muito, né, descanso, né, mas com pausas, com reflexões, e principalmente com acolhimento das nossas necessidades, dos nossos medos, das nossas travas, porque elas são relevantes, elas são essenciais para o nosso desenvolvimento, né? A gente não vai lidar com elas simplesmente querendo evitá-las ou querendo que elas sejam, não existam, nada disso, porque elas estão trazendo à tona as nossas lembranças das nossas necessidades. Então, com acolhimento, com paciência, tentando usar estratégias também da psicologia positiva, de encontrar realmente, de se conectar realmente com as coisas boas possíveis e com a gratidão e com aproveitar certos contextos e respeitar o seu tempo, isso vai levar ao crescimento profissional, isso vai levar a um certo fluxo, né? Que eventualmente vai se tornar em abundância, mas vai gerar um fluxo. E esse fluxo, ele vai alimentar a sua independência, né? Porque você vai estar se movimentando, você vai estar construindo ali realmente a sua independência. E óbvio que independência não vem sem desafios, né? Então, a independência traz desafios, o que faz com que você precise de novamente se conectar com quem você é, de se assumir, de tirar forças, de procurar recursos, e por aí vai. E aí volta, né? E os desafios é um fato para o processo de independência, né? E aí o que a gente precisa de treinar realmente fazer essa aposta em nós mesmos. Bom, então, eu queria propor um exercício, na verdade, um exercício de reflexão individual mesmo, para cada um refletir individualmente, né? Quem quiser refletir individualmente, quem quiser anotar e depois refletir,
Mas eu acho que pode ser muito interessante a gente fazer esse exercício aqui. Bom, então, assim, entendidos que as nossas questões são, na verdade, lembretes das questões não resolvidas do passado, o que ainda precisamos de olhar? Né? O que está pendente, talvez não possa ser atendido diretamente pelos pais, mas está pendente e precisa ser visto de alguma forma. E aí o exercício é o seguinte, se vocês quiserem tirar print da tela também, podem tirar, que eu acho que fica até mais fácil, né? Então tá, então a primeira pergunta a primeira reflexão que vocês vão fazer é quais são as questões familiares pendentes, né? Aqui eu botei ABC, que são lugares para você talvez vasculhar aí onde possa ter problema, né? Então, problemas de relacionamento, né? Não saber lidar com o pai, não saber lidar com a mãe, ter uma raiva de um pai, ou ter uma raiva da mãe, ou ter questões, enfim, todos os problemas de relacionamento, mãe narcisista, pai alcoólatra, mãe demandante, carente, chantagem emocional, dinâmicas disfuncionais na família. Eu me responsabilizo pelo meu irmão, né? Eu me coloco no lugar de cuidar das necessidades dele, porque meus pais não fazem, enfim. Ou eu me coloco no lugar dos meus avós e fico ali vigiando meus pais para que eles se cuidem, para que eles façam as coisas que eles precisam. Enfim, eventos traumáticos, né? Acontecimentos que aconteceram ali, especialmente durante a gestação, depois do nascimento, e ali na primeira infância, mas não só, né? Ali eu estou falando porque ali a gente ainda está muito influenciado pelos contextos familiares, mas estou falando também, depois, obviamente, tem eventos traumáticos, mas focar talvez aqui um pouco mais nesse, porque é onde nós vamos realmente sentir as questões familiares. E aí eu botei alguns exemplos, né, que vocês vão trazer as suas questões. Então, pai alcoólatra, distante, indisponível, né, que está sempre no mundo dele, muito inacessível, muito difícil de conversar, que está sempre distante, ou porque bebe, ou porque trabalha demais, nunca está em casa, porque trabalha viajando, não sei, uma traição do pai ou da mãe, né? Meu pai para minha mãe para meu pai, eu descobri, ou era algo que a gente via constantemente, as traições do meu pai, a minha mãe ficava triste, por aí vai. Mãe muito dura, violenta, né? Então, mãe ainda que educava muito, ou uma mãe que estava muito sobrecarregada, né? Porque tem um super problema social da desvalorização da maternidade, que é uma das coisas mais importantes, não só da maternidade, a paternidade também, né, das crianças, né, uma desvalorização das crianças e da infância, né, um mundo dos adultos, um mundo muito chato, um mundo que não valoriza e que não incentiva que isso seja feito da melhor forma possível, né? E depois a gente tem aí uma série de adultos que se tornam problemas sociais porque são crianças negligenciadas, né? Então, as mães carregam muito esse fardo de ter que dar conta, de cuidar, de fazer e acontecer. Eu tenho uma filha pequena, então eu vejo como é difícil, né? E eu tenho um contexto muito positivo nesse sentido. Então eu fico pensando que como as mulheres dão conta de trabalhar, de cuidar de filho, de fazer tudo sozinho, de não ter a sua autonomia, né? Porque acabam nesse papel e não consegue se desvincular desse papel, né? Essa estrutura que não cuida das mulheres, né? Então, muitas vezes os homens cuidam, eles trabalham porque cuidam da casa, para alguém cuidar dos filhos. E aí acabam que, por exemplo, se em algum momento o relacionamento já não está mais tão saudável, né? Esse homem tem aqui um trabalho bem mínimo, um emprego, dinheiro, autonomia, e a mulher, ela muitas vezes sem autonomia com os filhos, totalmente prejudicada por um sistema que não valoriza as mulheres. Mas eu estou falando aqui também, né? A maioria de nós pode ser que passou por isso e acaba que as nossas mães, elas se tornam, podem ser, ou na nossa infância foram muito impacientes, né? Muito agressivas, muito duras, muito violentas, ainda seguiam ali um padrão
familiar, onde as crianças não tinham integridade física, né? Onde a educação era feita através realmente da violência física. Então, eu só estou colocando aqui alguns exemplos. Outro exemplo, pais em luto com um filho pequeno. Isso ficou meio confuso, mas é mais ou menos assim. Minha mãe perdeu a mãe, eu estava na barriga. Ou eu perdi meu pai quando eu estava na barriga. Ou meu avô morreu logo depois que eu nasci. Coisas do tipo, né? São exemplos aí de questões familiares mal resolvidas, pendentes, e que, enfim, vão marcar ali o sistema e vão gerar outros pontos de reflexão que eu vou trazer aqui. E aí, feito isso, né, listada aí inicialmente, a gente pode trabalhar com umas 3, 4 questões familiares pendentes, que são coisas que te incomodam mais hoje, a gente vai fazer uma segunda lista, né, que são as listas das necessidades que precisam ser atendidas e não foram, né? Por quê? Não dá para voltar no passado e tratar o alcoolismo do pai, né? Ou tratar o vazio emocional do pai, ou tratar o sistema social ao qual a mãe está inserido, né? Não dá, simplesmente não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás e prevenir a morte ou trabalhar os músculos emocionais que vai permitir com que o pai e a mãe estejam prontos para perder um pai com um filho pequeno, né? Todas essas coisas não dá para fazer. Mas o que dá para fazer é a gente perceber quais são as necessidades que precisam ser atendidas e não foram. Então, por exemplo, se você tem um pai alcoólatra, um pai distante, um pai indisponível, o que você sente falta é de um direcionamento, é de um ambiente saudável, estável, né? Um ambiente sem imprevistos, né? Você precisa de aprender a brincar, se divertir, estar em um ambiente leve, né? Onde você possa, onde você não precisa de ficar em estado de alerta, né? Porque, por exemplo, para pessoas que têm pais com problema de bebida, isso pode também gerar um problema de violência, né? Então, talvez você também precise aprender. E se você viu, por exemplo, seu pai bater na sua mãe, por uma questão como essa, né? Você precisa você precisa trabalhar a sua impotência, né? Você precisa trabalhar a sua potência, na verdade, né? Você precisa trabalhar a sua capacidade de colocar limites, a sua capacidade de construir coisas, desenvolver projetos, de realmente trabalhar essa impotência, né? Então, eu falo muito, por exemplo, se a questão da violência doméstica é algo que te marcou muito, você não pode voltar no passado e trabalhar toda a estrutura que causou isso, né? Que ela está muito enraizada, mas você pode, por exemplo, se comprometer com a causa das mulheres, né? Você pode arrumar uma forma de se curar ajudando outras pessoas a saírem desses contextos, a se defenderem, a denunciarem, da forma como você conseguir se colocar em prol dessas causas, né? Porque, de alguma forma, você está usando o que aconteceu com você para produzir algo que seja bom para a sociedade, né? Tem algo que te alimenta ali em relação àquela causa e que pode ser um processo de cura, né? Eu vejo muito como Quiron. Nessas horas, eu gosto muito de trabalhar Quiron nos meus atendimentos. Para quem não conhece astrologia, Quiron, eu nem sei que ele não é um planeta, né? Enfim, mas é um ponto lá no mapa astral, e ele fala sobre o curador ferido, né? Então, fala sobre trabalhar as questões que doem em nós com outras pessoas. E isso tem um poder de cura muito grande dentro de nós, né? Na mitologia, né? Pelo menos no que eu li, não existem muitas perspectivas de que Kiron vai resolver, vai conseguir curar definitivamente o seu problema, né? Realmente é algo que vai doer para sempre, mas ele ameniza quando ele consegue proporcionar essa cura em outras pessoas, né, e deixar que essa dor também o guie nessa direção. Então, outros exemplos, e eu estou trazendo os exemplos para vocês poderem fazer depois, não é fácil esse exercício, mas para vocês poderem pensar sobre isso depois. Então, o exemplo da mãe é muito dura, violenta. O que essa pessoa precisa, né? Essa pessoa precisa de acolher o próprio choro,
de acolher as emoções que podem não fazer sentido, mas fazem sentir, né? Então, pode ser que conscientemente, através da razão, aquilo ali não faça nenhum sentido, né? Mas para uma criança, toda emoção, ela provém de algo natural, né? Simplesmente acontece, não é controlado, não é consciente. Então, acolher os sentimentos que surgem, não como se eles fossem determinar a sua ação, mas como se eles fossem, é como se eles trouxessem alguma mensagem que você precise decifrar, ou entender, ou se conectar. Então, trabalhar o acolhimento, né? Trabalhar o acolhimento das emoções, trabalhar o acolhimento do choro, aprender a sentir, aprender a se colocar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos, entender a função dos seus sentimentos, né? Entender que cada emoção ela não é contra você. As emoções, elas fazem parte do nosso processo evolutivo, elas são grandes aliados do nosso processo evolutivo, né? Sem as emoções nós não sobreviveríamos, né? Faz parte do nosso cérebro que cuida da nossa sobrevivência. Então as emoções elas podem ter um outro sentido, né? A raiva, a tristeza, o medo, tudo isso serve para nos proteger, né? Então entender por que esses processos se dão e aprender a sentir, né? A gente não sente muito o nosso corpo, a gente não se envolve muito com o nosso corpo, a gente não se permite sentir o nosso corpo. É, a gente vive uma experiência muito mental, né? Aqui na cabeça, nas experiências são sempre naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente sabe que não sabe, e são todos processos muito mentais, mas a gente não sente aqui o corpo, a perna, o braço, sabe? A gente não está realmente conectado com as emoções onde elas surgem inicialmente, que são aqui no corpo, né? Outra questão, aprender a estabelecer limites físicos e emocionais, porque pessoas que ou passaram por processo de violência com os pais, ou viram isso acontecer entre os pais, têm uma ideia de que no amor a violência ela é permitida. Porque se as pessoas que me amaram me batiam, é isso que eu posso esperar de outras pessoas que vão me amar, né? E não é à toa que ali talvez depois a gente vai ficando mais consciente dessas questões e isso não acontece tanto. Mas ali logo no início da juventude, da infância, é muito normal que a gente acabe se envolvendo com pessoas que trazem à tona exatamente aquilo que os nossos pais nos fizeram sentir. Sejam pessoas muito indisponíveis, que nos deixam muito no ar, assim, sem saber para onde estamos indo, sem saber se está comprometido com a gente, até pessoas que são violentas, até pessoas que nos diminuem como os nossos pais faziam. Então, tomar muito cuidado também com aquilo que a gente, com aquilo que aconteceu com nós, né? Aquilo que aconteceu comigo na infância, né? Os acontecimentos marcantes, e aqui eu estou falando especialmente da violência, e entender que eu tenho a tendência a associar isso, né? Porque é mais fácil do que reconhecer que meus pais não sabiam me amar, que é uma grande questão, né? Nossos pais talvez amem, assim, não dá para dizer que todos os pais amam, né? Não sei se as pessoas elas estão, acho que existem muitas doenças da alma na nossa sociedade, mas o amor não é só um sentimento que a gente não controla, né? O amor é uma atitude. Outra live no Instagram sobre isso que eu fiz com a Nai, muito boa. E, enfim, é difícil reconhecer que os nossos pais não sabem nos amar, né? Então, é um processo de reconhecer que nós ainda não sabemos, talvez, expressar o nosso amor, né? Que talvez a gente ainda ficou muito no amor como sentimento, não tanto no amor como atitude. E eu preciso de entender o que é amor, confiança, compromisso, né? Eu preciso aprender a estabelecer limites físicos, emocionais, falar aquilo que eu não falei para os meus pais, né? Se meus pais pegavam no meu pé por causa do meu peso, quando eu era nova, se me botavam para baixo, né? Preciso de conseguir estabelecer limites hoje na vida adulta, porque senão eu fico me achando muito frágil, né? E eu preciso de aceitar qualquer tipo de abuso, agressão, humilhação e por aí vai. Na questão dos filhos pequenos, né, dos pais em luto, né? Que são os pais geralmente ficam indisponíveis quando eles estão em luto, né? Eles ficam vazios, né? Porque eles perderam ali, por mais que as questões grandes das questões sejam mal resolvidas, né? Eles perderam ali aquele a gente acha que convivência substitui relação saudável, né? Então a gente acaba ficando muito. Convivência é amor. Tá perto é amor, mesmo que seja uma merda, mas ficar perto é amor. E é difícil, né? Porque isso gera uma série de consequências também muito ruins.
Então, assim, se você, por exemplo, se os seus pais perderam alguém quando você era muito novo, né, você pode ter se sentido desprotegido muito cedo, né, você pode ter sentido que você ficou sozinho muito cedo, né, então ressignificar a solidão, né, aprender com a solitude, se conectar com aquilo que você gosta, né, entender quais são os seus hobbies, entender o que te preenche, o que preenche seu tempo, o que te traz propósito, né, por isso que está se conhecer ali também, se entender quem você é, para poder transformar a solidão em solitude, né? Porque são as pessoas que naturalmente vão querer ficar mais na delas, mais na casca, mais, sabe, vão se sentir mais frágeis e podem, através do processo de autoconhecimento, lidar melhor com essa solidão, né? Transformar ela em solitude. Construir redes de apoio, né? Saber com quem você pode contar. Isso é uma coisa tão importante, porque eu acho que as necessidades de acolhimento, de pertencimento, elas nunca vão desaparecer. E aí, talvez, a gente pode ser que na família não seja o lugar onde a gente queira buscar e talvez nem possa, mas as redes de apoio, elas são lugares onde nós nos sentimos pertencentes, onde nós nos sentimos acolhidos, onde nós sentimos a nossa família, a família que a gente escolhe, né? É realmente a família que a gente escolhe e confia, né? E estabelece e ressignifica as relações de apego e de acolhimento. Então, é um exercício, não é um exercício fácil, mas não é para acertar, é para refletir. É para vocês refletirem sobre essas questões mal resolvidas e sobre as necessidades que elas deixam. Tá. E aí, eu acho que mais um exercício. Feito essas duas primeiras listas, né? A gente vai tentar responder aqui 3 perguntas que também vão ser 3 listas, né? A gente vai trabalhar hoje nas listas, nos post-its, listas, do jeito que vocês quiserem fazer. Então, a primeira pergunta é: quando eu me vejo hoje, quais são as qualidades que vieram dos meus pais? Então, o que de bom, vamos colocar também o que é difícil, né, para a gente também ter um pouco de autoconsciência, mas o que de bom a gente pode marcar cores diferentes? Quais são as qualidades do meu pai e da minha mãe? Então, por exemplo, meu pai é um excelente negociador, né, ele é uma pessoa disciplinada até dizer chega, isso eu não tenho, mas poderia ter, né, poderia me inspirar. Uma pessoa muito disciplinada, que consegue se comprometer com qualquer causa que ele escolher, né? A minha mãe é uma pessoa muito sociável, conversa com todo mundo, puxa assunto com qualquer um, faz as suas redes de apoio, cria suas redes de apoio, acolhe todo mundo. Então, o que são as coisas boas que podem vir do meu pai e da minha mãe que eu estou em contato? 2, quais habilidades surgiram a partir dos desafios em família, né? Então, o que foi difícil, mas que produziu uma habilidade em mim, né? Então, a capacidade de adaptar, a capacidade de negociar, a capacidade de lidar com estresse, com risco, né? Com pressão, que existem trabalhos nessas áreas, né? Existem, enfim, muitas vezes até ganham bem pessoas que precisam de lidar com alto níveis de estresse, pressão, por causa do trabalho específico, e são habilidades que, querendo ou não, dão vazão àquilo que a gente já tem naturalmente dentro de nós, né? As dúvidas, as perguntas, os questionamentos, o lado lúdico, né? A arte, muitas vezes, é um escape para a grande maioria das pessoas que desenvolvem essa habilidade, né? Obviamente tem gente que desenvolve porque a família é muito artística, mas muitas questões, muitas habilidades, a habilidade da arte, né? Assim, a habilidade criativa, ela também vem muitas vezes dos desafios, né? De se relacionar com um mundo que não seja real, com um mundo paralelo, com um mundo lúdico e que tem bons efeitos, né? Se você canalizar isso para outros lugares. E o que funcionou na sua história, né? Então, aqui listar todos os recursos que te ajudaram a chegar até aqui. Desde as condições de moradia que você teve, das condições de educação, desde os amigos, professores de infância, desde os irmãos parceiros, de tias
e tios e padrinhos que fizeram uma diferença, que estavam presentes, mas quais foram as etapas ali da sua vida que você viu que te salvaram, né? Que te deram a possibilidade de dar mais um passo, de ir adiante, e não só em relação aos seus pais, não, todo o seu contexto, né? O que te possibilitou chegar até aqui. Muito importante essa lista, faça essa lista, eu não vou se arrepender. E aí, por fim, eu acho que juntar isso tudo, e aí o exercício que eu proponho para vocês é esse exercício aí de justificar o seu sucesso, né? Então, é escrever uma carta para vocês mesmos, contando as razões pelas quais você vai conseguir chegar onde deseja, né? Então, como que você pode justificar o seu sucesso, né? Se você for contar para você mesma do porquê que você já chegou, talvez, ali no seu objetivo, seja ele qual for, mesmo que você não tenha, né? Mas, obviamente, se receber bem pelo que você faz, né? Viver bem, ser feliz, né? Se sentir, ter boas relações, tudo isso que todo mundo quer. E como você pode encontrar as coisas em você e na sua história que justificam o seu sucesso, né? Que de alguma forma contribuíram para que você chegasse lá e é por isso que deu certo, né? Por isso que funcionou. Então, assim, não sei se vocês tiraram o print das conversas, dos slides. Eu não vou disponibilizar o slide, mas eu vou disponibilizar a gravação. E então, se vocês não fizerem o exercício hoje, né? Se vocês não quiserem fazer o exercício agora, eu incentivo que vocês façam, se vocês tiverem tempo. Mas vocês podem fazer depois. A gravação vai estar lá no YouTube. Eu vou liberar para vocês assim que der. E é isso.